Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 27 de fevereiro de 2024, saiu o resultado da investigação social, saiu o resultado do exame toxicológico, bem como o exame médico, saiu a análise de documentos. Então, foi feita uma classificação preliminar. Assista o vídeo até o final, que eu vou estar apresentando para vocês aí como ficou a classificação. Como que, em tese, você que se preparou, você que estudou, você que passou por todas as etapas, qual a sua classificação preliminar. Fechou? Tudo bem? Assista o vídeo até o final. Vem comigo. Valeu, abraço! Estamos aqui para compartilhar com vocês, né? Hoje, dia 27 de fevereiro de 2024, saiu o resultado das fases finais da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Lógico que é uma satisfação gigantesca, né, para as pessoas que em tese estão dentro das vagas e para aquelas pessoas que foram habilitadas, digamos assim, né? Porque tivemos aí mais habilitados do que o número de vagas propriamente dita, porque tivemos aí 200 vagas inicialmente. E aí vamos ver como ficou a classificação. Lembrando que o certame da Academia do Barro Branco tem umas fases, né? Tem várias fases, fechou? A primeira fase é a prova objetiva, né? E também tem a redação, que é a parte dissertativa. Por que eu estou falando isso? Porque você que sonha em ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, você tem que me acompanhar, você tem que me seguir lá no Instagram, você tem que estar inscrito aqui no canal, porque eu coloco conteúdo todo dia para ajudar você. E você tem que entender essa análise, porque em breve vai ser você. Tudo bem? Então é isso que é o nosso combinado aqui. Então vamos lá, pessoal. As fases da Academia do Barro Branco. Primeiro, temos aí a primeira etapa, que é a prova. A prova é dividida em duas fases, vamos dizer assim, né? Tem a questão da prova objetiva. São 80 questões que tem 5 alternativas, apenas uma alternativa correta, beleza? E das 80 questões, você tem que acertar no mínimo 50% da prova, ou seja, 40 questões para que você passe para a próxima etapa. Qual que seria a próxima etapa? Seria a correção da redação, beleza? Fechou? E para que você seja habilitado para uma possível convocação para o TAF, você tem que acertar 50% também da redação. A redação vale 20 pontos, você tem que acertar no mínimo 10, fechou? Só que se você acertar a 50% de um e 50% do outro, você não vai conseguir bons resultados para a Academia do Barro Branco. Por quê? Porque para ser convocado para esse edital que está em andamento, foram convocados os 1.632 primeiros candidatos. Beleza? Tudo bem? E para você que porventura estava desanimado, chateado, que estava na classificação acima de 700, que não seria chamado e etc. Vamos ver. Vamos ver como ficou a sua classificação. Vamos ver como, após as etapas, como que você ficou. Fechou? Então falei da primeira etapa, depois foi o TAF, fechou? Tem o TAF. O TAF na Academia do Barro Branco aí acaba tendo um índice de reprovação de aproximadamente 35%. Voltando à prova, né? A prova, foram inscritos aí 15.407 candidatos e foram convocados para o TAF apenas 1.632. Olha só, a peneira, digamos, que é feita, a seleção natural que é feita. É um concurso, digamos que concorrido, é um concurso complexo? Sim, lógico que é. Até porque, pessoal, você vai exercer uma função de liderança. Você tem noção o grau de importância disso? Você tem noção que você vai comandar tropas? Você tem noção que você passando em um certame como esse, você vai ganhar um salário durante 4 anos para estudar,
que você vai ter todo o apoio, todo o suporte da instituição para formar você, um futuro comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você tem noção do grau de responsabilidade? Então, tem que ser um concurso concorrido, não tem como, né? Não tem como. Você tem que se preparar. E eu sempre falo que assim, ó, as pessoas hoje em dia, elas querem resultados rápidos. Querem resultados rápidos, né? Ela não abdica do seu tempo, né, de lazer, de ficar assistindo filme aí, Netflix, etc. Ou fazendo qualquer outra coisa. Não quer abdicar, não quer deixar de lado. E aí quando abre o edital, vai lá e faz inscrição e tem pouco tempo para estudar. Então esse é o maior dos erros dos candidatos. E esses primeiros candidatos, eu tenho certeza absoluta que na sua maioria esmagadora estudaram muito, treinaram muito, fizeram a sua parte. Então você deve tomar como exemplo essas pessoas. Porque se você quer ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, você precisa entender que você precisa se preparar antes, com antecedência. É assim que tem que ser. Se não for assim, você não vai ser aprovado, você não vai ser aprovada. É assim que funciona, beleza? E você, voltando, você vai receber um salário de aproximadamente R$5.000 no primeiro ano para você estudar. E vai receber tudo que o Estado possa proporcionar para você. Desde estadia, fardamento, alimentação, tudo. Tem noção disso? Isso é muito bom, isso é muito gratificante. E sem falar que, após a formação, você vai sair bacharel em ciências policiais e já vai ter um emprego com uma certa estabilidade. Você vai ser promovido aí a aspirante oficial, vai estar recebendo aproximadamente R$9.000 para fazer o que você gosta, para fazer o que você sonha, para fazer o que você pensa nisso todos os dias, desde criança. A maioria dos candidatos que eu converso, eles falam isso. Tenente, eu sempre sonhei em ser oficial, em ser policial, queria comandar tropas. É assim que tem que ser. Se você quer algo grandioso, você precisa trabalhar para isso. É isso, né? Se você não tiver essa noção, não vai adiantar. Virão novos editais, como nós sabemos aí, tem um edital novo por vir, autorizado, com 200 vagas, previsão de abertura do edital nesse semestre, previsão da prova lá para agosto, setembro. Então, se você não começar se preparando agora, vai ser mais difícil, sendo bem sincero. Beleza? Tudo bem? Então, basicamente essas considerações iniciais que eu precisava fazer com vocês. E após, né, o TAF, parei no TAF, não é isso? No TAF, reprova aí aproximadamente 35%. Eu considero também que é um índice alto. Por que um índice alto? Porque a gente já sabe o que vai cair no TAF. Então a gente tem que começar treinando o quanto antes. O grande problema dos candidatos é que eles não se preparam com antecedência. Acham que em um passe de mágica vai lá e vai conseguir a aprovação. Se você não se preparar, em menos de 2 meses você não vai conseguir bons resultados, tá certo? Então sugiro que você comece estudando, se preparando desde já. Fechou? A próxima etapa, o psicológico. O psicológico também reprova aproximadamente 50% dos candidatos. Por quê? Porque o candidato também não se prepara com antecedência. A questão psicológica não é algo que você consiga se preparar da noite para o dia. Não é assim que funciona, não é assim. Você precisa entender que você, para mudar comportamento, para preparar você, para que você seja aí, no perfil, esteja no perfil de um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, precisa maturidade, precisa uma determinada experiência no que vai ser cobrado. Se você não souber o que cai na prova, os testes que porventura são cobrados, você não vai ter um bom desempenho. Tem aluno que vai lá no chute, ou tem aluno que fica olhando resultados no YouTube e quer projetar esses resultados, quer copiar palografo. Será que palografo vai ser cobrado? Então, são essas coisas que o candidato que quer passar num concurso de alto nível, porque você vai exercer função de liderança, você vai exercer função de comandamento. Então, você tem que cair sua ficha que você precisa se preparar com antecedência.
Se você não se preparar com antecedência e você ficar aí elucubrando, a prova é muito difícil, eu fui reprovado, isso e aquilo, o resultado disso é o quê? Reprovação, reprovação. Agora, se você mudar o seu comportamento, se você colocar como meta, como objetivo, se é realmente isso que você quer, você tem que viver isso. Você tem que respirar isso. Você tem que saber tudo, todas as etapas da Academia do Barro Branco. É assim. Se não for assim, não vai dar certo. Se não for assim, você não vai conseguir os resultados que você porventura quer. É assim que é a vida. É assim que é essa competição. E essa competição que eu falo é com você. Você precisa entender que essa competição é com você. Se você se dedicar, se você colocar como prioridade, aí os alunos começam a falar, não tenho tempo. Não tem tempo, cacete que não tem tempo. Se você colocar como prioridade o estudo, no mínimo 2 a 3 horas por dia você passa com qualidade. O que é com qualidade? Eu também falo que estudar não é você ficar na frente do computador assistindo aula, como a maioria dos candidatos, né, estão fazendo aqui, a maioria das pessoas estão fazendo. Não é assim. Você tem que ter uma preparação, né, tem um quesito a mais que você precisa entender. Tem 7 atividades diárias que você tem que fazer para que você absorva o conteúdo. Porque senão você vai esquecer, você vai cair na curva do esquecimento, que após 24 horas você já perdeu mais de 50% do que você estudou, porque você não faz o sistema de repetições espaçadas. Olha só quanta coisa eu estou falando. E eu demorei muito tempo para aprender isso, e eu não quero que você cometa os mesmos erros. Eu não quero. Por isso que você deve me acompanhar. Não tem para onde você fugir. Se você realmente quer ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu coloco conteúdo todo dia para te ajudar. E você tem que entender tudo que cai no certame. Tudo, né? Beleza? Então falei aí da questão psicológica. A questão psicológica tem testes que os candidatos têm que entender como funciona. Não é maquiar, não é tornar você um robô para você chegar lá e ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, não. Você precisa entender como funciona. Se você entender como funciona e trabalhar isso, a aprovação vem. Agora, se você não fizer, se você achar que tem que ir lá na sorte, aí fica por conta da sua sorte, beleza? Mas nós não podemos trabalhar com sorte, fechou? Beleza? Depois disso vem o exame médico. Alunos são reprovados no exame médico porque não sabem o mínimo. Tem aluno que é reprovado no exame médico porque tem mordida cruzada, mordida aberta. Será que a essa altura do campeonato você vai ser reprovado por causa disso? Será? Se você é reprovado por causa disso, por quê? Você não me conhece? Por que você não me acompanha? Por que você não teve a mínima preocupação em saber como funciona para resolver isso? Por isso que na mentoria holística eu falo tudo o que você precisa fazer quando? É um dia antes do exame médico? Não. Quando você faz parte da mentoria holística, eu já explico para você o que tem que fazer. É assim. Então, são problemas que você deve e pode e deve corrigir antes das etapas. E por isso você precisa entender. Né? Isso eu falei uma das situações. Mas tem correções que devem ser feitas para quem tem problema na visão. Tem problemas que podem e devem ser corrigidos. Questões de otorrino. E assim vai. Uma série de coisas que o candidato não sabe, vai lá e é reprovado. Beleza? Depois disso, vem aí a parte da investigação social. Tem candidato que não sabe o que colocar, não tem noção o que colocar, acaba omitindo informação e o resultado disso é o quê? Reprovação. É isso, né? Mais reprovados. E por quê? Porque não se preocupou como preenche, não perguntou como funciona e assim vai. Por isso que na mentoria holística eu preparei mais de 63 aulas para que você entenda como que você deve preencher a sua investigação social. Bem como tem aluno que na análise de documento acaba entregando o documento errado, não entrega da forma correta. E o resultado disso? Reprovação. Né? Então, o que eu tenho a falar para vocês? Se vocês querem coisas grandiosas, vocês têm que mudar o comportamento de vocês. Se vocês não mudarem o comportamento de vocês, dando atenção ao que realmente importa. O que realmente importa, que eu sempre falo, é o seu futuro. É você. Se você der importância para o seu futuro, a aprovação vem.
É assim que funciona. É assim que tem que ser. Então, faça a sua parte. Se você, porventura, não está nessa lista que eu vou mostrar agora, por N motivos, beleza? Por N motivos. Você tem sim que assistir esse vídeo até o final, que isso vai te servir de motivação, porque no próximo edital, no próximo resultado da Academia do Barro Branco, eu vou gravar um vídeo como esse e vou estar explicando também como ficou a classificação. Então é assim, você precisa fazer isso, você precisa entender isso. Você entendendo isso, todo esse processo, o próximo passo é a aprovação. Tudo bem ou não? Fechado? E agora, lógico que vocês querem saber como ficou a classificação preliminar, né, pessoal? É lógico que é preliminar, né, pessoal? Não é algo oficial. Isso é para que você tenha uma noção, né, de como funciona, em qual classificação mais ou menos eu tenho que estar para estar dentre os 200 aí, aptos, habilitados no certame. Beleza? Tudo bem? E para você que está nessa lista, né, pessoal, que está entre os 200, que está entre os demais, eu vou preparar uma aula sobre basicamente aí o que você precisa comprar, de fato aí para o enxoval, como que é esse período aí, digamos que é adaptação da Academia do Barro Branco. Então eu vou criar uma metodologia para que vocês participem aí de uma aula comigo ao vivo, e aí eu dê o norte e as orientações que vocês precisam para essa etapa, porque a gente tem receio, né, aquele frio na barriga do desconhecido, né? Então a missão é ajudar vocês para que vocês sigam firmes e fortes na conquista do sonho de vocês, beleza? Tudo bem? Sem mais delongas, vamos lá apresentar para vocês aí a classificação preliminar. Lógico que ainda a Polícia Militar do Estado de São Paulo vai homologar isso, vai sair a classificação final de todo mundo, né? Vai aí fazer a convocação para a posse, tudo bem? Beleza? Fechado? E vamos que vamos aí. Então, pessoal, como que em tese ficou? Olha só, o primeiro, digamos que aí o primeiro colocado, né, pessoal? Isso aqui tudo tá em diário oficial, beleza? Tudo bem? Então, digamos que não é segredo, tá tudo em diário oficial, é um documento público e vamos que vamos, beleza? Então, olha só, o primeiro colocado, tá empatado aqui os dois primeiros colocados, né? A classificação inicial dele, o que é a classificação inicial? A classificação pós-prova, o resultado da prova, beleza? Então, esse aqui que eu tô sinalizando aqui é o resultado da prova. Então, a gente foi lá no diário oficial do resultado da classificação da prova, e a gente foi tabulando de acordo como ia sair nos resultados lá de todas as etapas. Do TAF, do psicológico, exame médico, investigação social, e assim vai, toxicológico, e assim vai. Fechou? Beleza? Então, olha só, o primeiro colocado agora, né, nessa classificação estimada, ele foi o 8º colocado no certame. Então, olha só, né? Às vezes isso serve para você que porventura, né, pô, foi muito bem na prova. E é assim, se você foi muito bem na prova, beleza, parabéns. Então você tem que trabalhar, porventura, o que você tem uma maior dificuldade. Não adianta. A gente tem que ser bom de bola e bom na escola. O bom na escola é tirar uma boa classificação. Sim, tá certo. Mas você tem que conciliar as demais etapas. Por isso que eu falo que é o ciclo completo. O ciclo completo é o que eu preparo na holística. O aluno que está comigo lá na holística agora, o que ele já tem? Ele já tem uma pancada de aula para como ele deve se preparar para o TAF. Ele já tem um monte de aula como ele deve se preparar para o TAF. Ele tem um monte de aula como que ele deve se cuidar aí para questões do exame médico. Ele tem um monte de aula, quais documentos ele tem que providenciar para a investigação social. Ele tem aula semanalmente, toda semana, com a psicóloga. E a psicóloga explica como funciona cada etapa, o que a Polícia Militar do Estado de São Paulo espera do profissional. Como funcionam os testes. Robotizando você? Não é robotizando, é explicando para você
como que é feito. Você vai fazer os testes, vai ter o resultado, vai ser traçado o seu perfil, para que você entenda como funciona a prova. É assim, o livro lá do Sun Tzu já fala, eu tenho que conhecer o meu inimigo. O que é conhecer o meu inimigo? Eu tenho que conhecer todas as etapas do certame. Eu tenho que saber o que cai, o que não cai, o que é cobrado, o que não é cobrado. Por isso que eu montei um curso, né, para a parte objetiva, que é a Missão Barro Branco, e tem aí o apoio pós-prova, que é a holística, que eu explico tudo, basicamente tudo que você precisa saber para passar. E aí você tem que colocar a mão na massa. O que é colocar a mão na massa? Você precisa praticar, você precisa treinar, você precisa estudar. Se você fizer isso, vai dar certo. E por que eu faço isso? Porque na minha época, né, pessoal, comecei prestando um concurso para a Academia do Barro Branco em meados de 2000. Tem noção disso? Às vezes você que está me assistindo aí nem tinha nascido ainda, né? Eu já estava prestando para a Academia do Barro Branco. Já queria ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Só que eu não tinha estrutura. Eu venho de família humilde, morava na comunidade, estudava em escola pública, não sabia como funcionava o certame. Primeira prova que eu fui fazer, praticamente aí eu considero que zerei, né? A época a Academia do Barro Branco a prova era pela Full Vest, eram em 2 dias. Um dia eram 80 questões, no outro dia era 80 questões. Então, 160 questões. Das 160 questões eu acertei quantas? 20 questões. Olha só. Então eu não sabia nada, não passava em nada. E aí eu vi que eu precisava me preparar. E preparar não é algo simples. Preparar não é algo fácil. Preparar é algo que você tem que colocar na sua cabeça, que tem uma metodologia. Você precisa entender como funciona o seu cérebro. E eu não sabia como funcionava. Estudava de forma errada, não tinha organização, não tinha disciplina, não tinha nada. E aí, com várias, digamos, derrotas, eu fui aprendendo. Após ler muito, após estudar muito sobre a ciência do estudo. Estudar para mim é uma ciência. E eu trabalho como se fosse, né? Por quê? Porque se eu utilizar uma metodologia, se eu utilizar uma técnica, eu consigo tudo o que eu quiser, né? Eu consigo tudo com disciplina, com constância. Tem que ser assim. Se você fizer isso, a aprovação vai vir. Eu sempre falo isso. Agora, se você ficar aí, sonhando, eu quero, mas aí você não faz por onde, não adianta, beleza? Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque, olha só, o primeiro colocado na prova, eu não sei quem é, né? Mas eu tenho certeza que se ele quer ser oficial, ele já está trabalhando os pontos que, porventura, ele não conseguiu ter um bom desempenho nas demais etapas. Então eu tenho certeza que ele está trabalhando isso. Fechou? Beleza? Então o primeiro colocado acabou não sendo aprovado, né? Então olha aqui, quem em tese está aqui, o 8º colocado. Fechou? E ele, do 8º colocado, ele conseguiu aí ser o primeiro colocado, beleza? Tudo bem? E aí, ó, você vai vendo, ó, do 1 até o 7 aí foram reprovados, né, pessoal? Aí o 9º, o 10º foram reprovados e assim vai indo, né? Tudo bem? Fechado? Ao passo que... Pulei, né? Pulei um. Boa. Ao passo que aqui, ó, o 21 na classificação agora estimada, na classificação lá da prova ele era o 65. Até agora, basicamente aí, né? Vamos seguindo. O cara que estava em 140, olha só, ele já subiu para o 42. Opa, então às vezes o pessoal já, como na próxima lista, o povo já vai começar a falar, caramba, olha só. Então você que porventura não está aqui, que está se preparando, você vai ter essa noção aqui, ó. O cara que era o 147, ele subiu para o 43. Olha só, e assim vai indo. Por que isso acontece? Porque, como eu falei, o cara ele é reprovado no TAF, que nem foram reprovados aproximadamente 500 candidatos aí no TAF. Bastante, né? No psicológico, uma pancada. E assim vai indo. Então, quem vai sendo reprovado à frente, quem está abaixo vai subindo, beleza? Fechou? Então, olha só, quem estava aqui, ó, digamos que é em 195, subiu para quanto? Para 50. Então, às vezes o cara, puta, eu fiquei lá em 234. Quanto que ele ficou aqui, ó? 63, né? Tudo bem? Olha aqui, o cara que ficou em 310, a pessoa que ficou em 310
na classificação estimada, ficou lá em 84. Tem noção disso ou não? Tem noção? Às vezes lá o candidato, pô, eu não fui bem, eu fiquei em 300 e pouco. Ah, eu não vou conseguir. Isso varia, pessoal. Isso não é não é uma matemática exata. Porque depende dos candidatos que estão à sua frente, que se eles estão preparados ou se eles não estão preparados. Tudo bem? É assim que funciona, né? Então você tem que ter essa noção que você tem que fazer a sua parte. Você tem que colocar na sua cabeça assim, ó, você está fazendo o seu melhor? Ah, Alexandre, eu não consigo estudar o dia inteiro. Tá bom, você não consegue estudar o dia inteiro. Eu também não consegui estudar o dia inteiro. Eu tinha que trabalhar, eu tinha família, eu já tinha, né, filhos, né? Olha só, já tinha responsabilidade, eu tinha que trabalhar para dar o sustento para minha família. Olha só, eu queria casar, queria construir casa, queria ter carro. Olha só. E aí, como é que faz? Né? Se eu não der prioridade ao principal, que é o estudo, não vai dar certo. Você vai ficar aí elucubrando e não vai dar certo. Beleza? Tudo bem? Vamos lá, para aí no 310, né? Não é isso? Olha aí, tem empate entre os 310, 359. O cara ficou em 105. Então aqui já dá para você já começar a ter uma estimativa, né? De os 200 primeiro, qual a classificação que essa pessoa vai estar. Tá certo? Fechou? E aí? O cara que ficou em 459, em tese aí ele subiu para 126. Ou seja, as pessoas que estavam à frente dele, né? Mais de 300 pessoas foram reprovadas. Por quê? Por N motivos, né? Pode ter sido reprovada no TAF, no psicológico, no exame médico, investigação social, na análise de documentos, e assim a fila vai andando. E é aquilo que eu sempre falo, o concurso ele é o quê? Ele é uma fila, beleza? Ele é uma fila. Quem que vai passar? Quem que vai andar nessa fila? É quem está estudando mais, quem está treinando mais, quem está se preparando mais. É assim que funciona. É assim. Se você colocar isso na sua cabeça e no seu sangue aqui, ó, tá, eu quero a Academia do Barro Branco, todo o meu tempo disponível vai ser para treinar, para estudar, para me condicionar, coisa focada para o Barro Branco, águia, voa com águia. Tem que ser assim, meu. Então você tem que colocar isso, internalizar isso, que se você quer, você consegue, mas você tem que fazer um monte de coisa. Se você não estiver disposto a fazer essas coisas, você não vai passar. Você não vai ser oficial, você não vai ter os benefícios que porventura nós temos e assim vai. Beleza? Tudo bem? Fechou? Olha aqui, ó. Né? 489 subiu para 131. Então eu lembro, né, de uma aluna. Tenente, eu fiquei em 400 e pouco, será que eu tenho chance? Lógico que tem chance. A guerra só acaba, né, quando o adversário levantou a bandeira branca. Se ele conseguir levantar a bandeira branca, né, pessoal? É assim que tem que ser. Você precisa entender isso. Você precisa lutar com todas as suas forças. Beleza? Tudo bem? Vamos para cima. Então, o 507 subiu para o 138, beleza? 138. O 598 subiu para 167, aí já está começando a chegar, né, pessoal? 657 subiu para o 183, fechou? Olha aqui, ó, é assim, tem que ser assim. Olha aqui, ó, 150. Esse aqui, ó, trabalha comigo, né? Tá lá na minha companhia. Tá feliz. Inicialmente ele tava em 546, né? Trabalha lá comigo, tá no pelotão, tá durante o serviço, estava se dedicando, estava treinando, estava estudando. É assim. Se você que porventura está aí na Escola Superior de Soldados, você que porventura é policial, você tem que estudar, você precisa entender, eu falo isso, mano. Eu falo, você tem que almejar voos altos,
Se eu conseguir, sem o apoio de ninguém, você que está me assistindo tem a obrigação de passar. E o problema é que assim, você que conseguiu, né, entrar na Escola Superior de Soldados, está fazendo um curso de formação, você que está na espera, né, da convocação, passou em todas as etapas ou está passando nas etapas, você não pode deixar que o sucesso de agora prejudique um sucesso futuro. Porque você entra lá no curso, você fica colocando na sua cabeça assim, agora passei para soldado. Puta, beleza, agora eu não vou estudar para Barro Branco, vou esperar começar o curso de formação de soldado. Aí começa o curso de formação de soldado, a primeira etapa. Não, eu não vou estudar para o Barro Branco, eu vou fazer o curso de formação, a primeira etapa. Na segunda etapa, que vai ser o específico, o Censo 2, eu começo estudando. Aí no Censo 2, o que ele faz? Ele não estuda. Aí beleza, ele vai e se forma. Não, agora eu não vou começar estudando, eu vou esperar e ver qual batalhão eu vou trabalhar. Beleza, ele começa no batalhão dele. Aí ele começa estudando? Não começa estudando. Eu não sei o que acontece. Aí começa a fazer, né, delegada, DGEM, nada contra quem faz delegado DGEM. Eu fiz muito, né? E isso ajuda, a complementação da renda ajuda. Só que deve ser por um momento. Você não pode deixar que isso incorpore no seu lerite e você não consiga mais se separar. E se você vai fazer a delegada lá, ou a DGEM no seu horário de folga, não tem problema. Só que você tem que seguir um cronograma, no mínimo 3 horas de estudos todos os dias. Eu não entendo, eu juro por Deus que eu não consigo entender. E aí você, graças a Deus, conseguiu esse mérito de fazer parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e aí você não quer estudar, sei lá, fica fugindo, fica com medo, sei lá que merda que é. Em vez de forçar, estudar e se dedicar, que tem que ser assim. Tem que ser assim, não tem outro resultado. Você que está entrando na Polícia Militar do Estado de São Paulo, não tem outro resultado. O seu resultado é você buscar o oficialato. Você tem que ser coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É assim que tem que ser. É com essa máxima que você está falando, que você tem que pensar. Então, por isso que eu estou falando sobre o Ricardo. Ele estava em 546. Trabalha, né? Trabalha no operacional, atendendo a ocorrência e, graças a Deus, passou em todas as etapas, né? Tá em 150 e ele vai assumir aí, eu estarei com certeza aí dando o apoio e o suporte que ele precisa. Beleza? Tudo bem? Fechou? E vamos pra cima, é assim que tem que ser, valeu? E seguindo aqui, né, pessoal, quem tava em 657 subiu aí para 183, olha só que bacana, e aqui começou, né? Aqui começou. Ou seja, quem ficou quem tirou aí 724, ficou entre os 200 primeiros na classificação final estimada, extraoficial. Beleza? Tudo bem? Então, qual a nota que eu tenho que tirar? Eu tenho que ficar em qual classificação? Ai, meu Deus do céu, e etc. Então, agora você já tem uma noção. É lógico que isso pode alterar, né, pessoal? Né? Depende de pessoas que são aprovadas, são reprovadas, que estão à frente. No edital anterior, teve um índice maior de reprovação lá no psicológico, né? Aqui já deu uma reduzida, aproximadamente 50%, no outro foi acima de 70% o índice de reprovação, e assim vai seguindo, beleza? Tudo bem? Fechado? E agora, né, a próxima pergunta que todo mundo deve estar fazendo, e aí, Alexandro, como é que vai ficar as pessoas que não estão dentro das 200 vagas? Como que vai funcionar isso, né? Tenho certeza que é a próxima pergunta de vocês. Mas antes, vamos continuar aqui, ó. Então, para vocês terem uma noção, como eu falei, 724, quem ficou aí na classificação, está entre os 200 primeiros classificados. Beleza? Tudo bem? Fechado? E aí eu vou lá para o último, digamos assim, né? Passaram 447, salvo engano, não é isso? 447. E aí, por que é lógico, aqui não variou, né, pessoal? Porque tem empate, né? Então, por isso que mudou aqui. Mas no total dos aptos aqui tem 447, fechou? Olha só, isso aqui são todas as pessoas que estão habilitadas, né? Que estão habilitadas
e aí a gente está esperando cenas do que vai acontecer. Olha só, quem ficou lá em 438, porque teve empate, tivemos vários empates aí, o último colocado, ficou lá em 447. Ele tirou na nota, ele ficou na prova 1594. Fala pra mim, né? Se não seguiu firme e forte. Seguiu firme e forte. Seguiu firme e forte. Você que porventura está nessa situação, eu não te conheço, né? Mas você seguiu firme e forte. De 1.632 candidatos, né? Você subiu para 447. Você tem noção disso? Né? O quão você arrebentou? Pô, Alexandro, eu tô desanimada porque eu passei, mas eu não vou conseguir. Você passou. Essa é a primeira máxima que eu quero trazer à tona aqui para vocês. Né? Vocês que estão nessa fase, né? Você precisa entender que, graças a Deus, você passou. Pô, Alexandre, pra mim não importa. Tá bom, isso é o seu pensamento. Só que eu falo que importa sim. Importa porque, em tese, nós não sabemos como será daqui para frente. Nós não sabemos, né? Eu sempre penso de forma positiva. Eu tenho que pensar de forma positiva. Eu tenho certeza que o governador e o secretário de Segurança Pública está fazendo o que pode para convocar mais candidatos do que o previsto. Eu tenho certeza disso. Só que esbarra em algumas coisas, pessoal. Né? Esbarra em orçamento. Alexandre, o Estado tem, mas será que se ele destinar muito de uma verba para outra, isso traz problemas? Fiscalização traz problemas. E assim, não é um curso, a Academia do Barro Branco não é um curso que tem duração de 1 ano, não menosprezando qualquer outro curso. São 4 anos de investimento, entendeu? Então não é algo fácil, eu também não estou passando a mão na cabeça e eu estou querendo que você, que porventura que esteja nessa situação, que você entenda. E um grande problema que a academia com certeza está enfrentando nesse sentido é o quê? Como alocar um curso de formação para uma turma de 447 candidatos. Não é algo simples, tá certo? Não é algo simples. Não é algo assim que, tipo, num passe de mágica vai ser resolvida. Porque tem o quantitativo, tem questões de alojamento. Alexandre, a PM não pode, a Academia do Barro Branco não pode formar em outra unidade? Não pode. A Academia do Barro Branco tem toda a estrutura para formar um oficial com qualidade, para formar uma pessoa que vai comandar, que vai liderar. Você que está aí classificado, você que vai assinar sua posse, você tem noção do grau de responsabilidade? Você daqui a 20 anos, 25 anos, você pode ser o futuro comando geral. Você tem noção o que é ser um comando geral de um estado como o estado de São Paulo? O grau de responsabilidade que o estado de São Paulo tem no Brasil, o grau de responsabilidade que o estado de São Paulo tem no cenário mundial, e você que passou, você pode ser um futuro comando geral? Então é muita responsabilidade. Então o governo ele investe no seu aprendizado, ele investe em você. Então não é algo simples, fechou? Mas o que eu tenho certeza absoluta, que o governo, né, o comando da instituição, o comando geral, o Coronel Cássio, ele está, né, tentando da melhor forma possível, né, trazer uma solução para que consiga aí convocar mais candidatos do que o previsto aí das 200 vagas. Fechou? Tudo bem? Então eu sei que isso está acontecendo. Alexandre, vai ser chamado ou não vai ser chamado? Confesso que eu não sei, mas o que eu tenho a certeza é que eles estão trabalhando para que convoque mais candidatos do que o que foi estabelecido no certame. Beleza? Tudo bem? Fechou? Então, pessoal, e por que eu estou falando isso? Né? Para que você, né, o cara que está entre... Hoje eu estava conversando com o Daniel, né? O Daniel está entre os 204 aí, né? Então, é algo fácil? Lógico que não é algo fácil. Mas você sabe que você é guerreiro, você é guerreira. E
Para isso, você tem que continuar firme e forte. Você está mais forte do que nunca. Escutem, você que está aqui nessa situação. Você está mais forte do que nunca. O que você precisa? Não baixar a guarda. Você não pode baixar a guarda. Você tem que continuar firme e forte. Continuar estudando, continuar treinando. Né? Você, pô, Alexandre, é difícil estudar nessa situação. Tá para sair a convocação. Ah, tá bom, beleza. Fechou, não tem problema. Eu entendo essa situação. Em breve vai sair um novo edital. E se você continuar com a garra, com a galhardia que você demonstrou nesse certame, você estará no próximo edital como os primeiros colocados. É certeza disso. Então, o que você deve fazer? Continuar, continuar, continuar. É assim que tem que ser. Tenho certeza que esses que estão entre os 200 primeiros colocados, eles estudaram muito, treinaram muito, se dedicaram muito. Então, a gente tem que valorizar isso e muito. Beleza, pessoal? E você que porventura não está nessa lista que eu demonstrei aqui agora, isso deve servir de motivação para você. Isso você tem que entender que para passar na Academia do Barro Branco não é um passe de mágica, como eu falo. Você tem que se dedicar, você tem que abdicar de muitas coisas que porventura você gosta de fazer, mas que por hora não vai trazer resultados. Você tem que focar nos estudos, você tem que focar nas etapas, você tem que focar em algo que vai te trazer coisas boas. Se você fizer isso, a aprovação vem. Se você não fizer isso, você vai ficar sonhando, você vai ficar elucubrando. Quando passar uma viatura, você vai se imaginar nela. Quando você vê um comandante, você vai pensar que você que poderia ser o comandante, e assim vai. Você não tem que fazer mais isso. O que você tem que fazer? Me siga. Me siga lá no perfil Concurso Barro Branco. Você deve se inscrever aqui, que eu coloco conteúdo todo dia, bem como deve ativar o sino, que a aprovação é certa. Eu vou te ajudar. Sem mais e sem menos. Esse é meu compromisso com você. Beleza? Continue firme e forte. Vamos que vamos. Um abraço. Força e honra!